Pastor, liga o microfone. A paz do Senhor a todos os irmãos. Uma alegria, apesar de tanta correria, estarmos juntos aqui novamente para cultuar o Senhor, para louvá-lo, para bendizê-lo. E é muito bom podermos estar aqui novamente. Daí, neste momento, irmãos, vamos estar adorando ao Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Adoremos a Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Então, louvando a esse Jesus que nos salvou, que não nos julgou, mas que nos resgatou de toda a maldade, de todo o pecado, nós vamos, neste momento, fazer uma oração de adoração ao Senhor. Eu convido a todos os irmãos a orar junto comigo, adorando ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é imutável, ó Pai, e nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, Senhor. Muito obrigado pelas lutas, Senhor Deus, porque as lutas fazem parte dessa vida e nós sabemos que somos muito mais do que vencedores, ó Pai. Senhor Deus, nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos ajudado e guardado de todo o mal. Senhor Deus, é que nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Como é bom nós estarmos reunidos. Como é bom nós podermos nos congregar com alguns irmãos aqui ainda. Queremos ver todos os irmãos aqui junto conosco, mas como é bom poder ver os irmãos, estar aqui mais um domingo, podendo realmente louvar a esse Deus. E neste momento, irmãos, nós vamos também pedir perdão pelos nossos pecados ao Senhor, porque o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. E diz assim a palavra do Senhor: vinde, pois, e vamos conversar, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei mortos na guerra. Isaías, capítulo 1, versículo do 18 ao 20. Então, irmãos, que realmente neste momento nós nos coloquemos diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, e Ele promete, como diz a palavra dele, que se o nosso pecado for vermelho como a escarlate, Ele a tornará mais alva do que a neve. Por isso vamos nesse momento também orar, pedir a Deus que Ele venha nos perdoar os nossos pecados. E eu vou convidar nosso irmão presbítero Marcial vir à frente aqui da câmera também e fazer uma oração de perdão de pecados. Nosso presbítero Sérgio, vem aqui à frente, por favor, e faça essa oração de perdão de pecados. Santo Deus, Pai, a tua igreja está reunida nesse momento, Senhor, querendo, Pai, pedir perdão, Senhor, se nós, de alguma forma, Senhor, pecamos contra o Senhor, Pai. Se a tentação chegou até nós e nós não a resistimos, Senhor. Pai, compadece nós segundo a multidão da tua misericórdia, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos o teu santo nome, por saber que o Senhor é rico em perdoar, Senhor. Amém. Que a tua misericórdia dura para sempre. E isso nos traz o alívio, Senhor. Nos traz, Senhor, o consolo, Pai. Em nome de Jesus que nós temos, Senhor. O Senhor que nos perdoa, Pai. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus que nós te agradecemos como igreja. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Como é bom nós podermos nos achegar até o Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Irmãos, felizes também e contentes em saber que o nosso Deus nos perdoa, nós também podemos ofertar ao Senhor, nós podemos também entregar ofertas de louvor ao Senhor, e sabemos o quanto a nossa igreja ou a igreja precisa dos recursos que vêm justamente da própria igreja, a força da igreja está nela mesma. E a palavra do Senhor diz o seguinte: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Então nós vemos, irmãos, que podemos ofertar ao Senhor, aqueles que estão em casa podem estar ofertando pelo Pix,
e que o Senhor realmente venha nos abençoar, que nós realmente venhamos a contribuir de coração, irmãos, como diz a palavra de Deus, não por necessidade, não para que o Senhor dê 100 vezes mais daquilo que nós damos, não para que realmente nós compremos o favor do Senhor, mas que nós realmente o louvemos com os nossos dízimos, as nossas ofertas, com aquilo que o Senhor coloca em nossos corações, e isso é muito importante, irmãos, porque nós não podemos barganhar com Deus. Nós não podemos, irmãos, fazer uma troca com Deus, porque Deus não precisa da gente para nada. Ele nos escolheu para servi-lo, porque nos ama, porque Ele vem ao nosso encontro. Nós precisamos de Deus, né? E a casa do Senhor, ela depende da contribuição de cada irmão, de cada irmã. Por isso, o que você desejar no seu coração, que sentir que o desejo do seu coração, realmente contribua na casa do Senhor. Nunca deixe de contribuir, para que realmente a igreja depois possa ajudar a outras pessoas também. Assim como nós temos a campanha do quilo também, do alimento, e daqui a pouco a nossa irmã diaconisa Adriana vai falar também. Mas nesse momento, que realmente nós ofertemos ao Senhor, enquanto o grupo de louvor estará entoando cânticos ao Senhor, que nós realmente possamos ofertar a Deus, devolver aquilo, um pouco daquilo que Ele já nos tem abençoados. Amém, irmãos? Então, o grupo de louvor, neste momento, vai estar entoando cânticos de louvor ao Senhor, e aquele que sentir o desejo do coração pode contribuir, aqueles que estão aqui, que estão em casa, sintam-se à vontade na presença do Senhor. Bem? Amém, irmãos. Eu vou colocar de pé. Quem está aqui presente neste momento. Vamos ficar ao nosso Senhor Jesus, cantando Eu Te Busco. Amém. Vamos cantar aqui nessa manhã que o Senhor é exaltado. Vamos cantar, vamos glorificar o Senhor neste momento. Se entregue neste momento, irmãos, pelo seu coração. Entenda que o Santo Espírito está neste lugar. É o momento de glorificar a Ele em forma de louvor, em forma de cântico. Que privilégio é, irmãos. Jesus. Exaltado,
Amém. Glória seja graça ao nosso Senhor. Vamos declarar essa manhã que Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos declarar que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é digno de todo o nosso louvor, digno de toda a nossa adoração, que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, Ele é o início, Ele é o meio, Ele é o fim. Só Ele é digno, irmão, de toda a nossa adoração. É só nele que temos que pôr o nosso coração. Amém. Vamos glorificar o nosso Senhor. Tu que estás assentado no outro sempre reinado, soberano. Thank you.
Amém, Senhor. Vamos orar, igreja. Senhor Deus, santo, 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 Senhor, Pai. Te agradecemos por este momento de louvor, te agradecemos por este momento de adoração. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui para glorificar e cultuar a Ti, ó Pai. Que grande privilégio, Senhor, nos ensina a sermos mais gratos a Ti por conta disso. Seja glorificado, ó Pai, continue sendo glorificado e exaltado, ó Pai, no decorrer deste culto. Coloca as palavras certas na boca do pastor, Senhor, que venha sair do teu coração, Pai, o que for pregado nesta manhã, Senhor. Que o pastor esta manhã diminua para que o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, pode se assentar. Como é bom, irmãos, louvarmos a Deus, cantarmos hinos de louvores ao Senhor. Irmãos, essa manhã também vamos estar orando. Eu quero estar orando. Vamos fazer um momento de intercessão neste momento. Coloque seu pedido nas mãos do Senhor. Aquilo que muitas vezes ou aflige, ou deixa triste, ou desanimado, coloque nas mãos do Senhor. Vamos orar pelos enfermos, por aqueles que realmente neste momento necessitam. E quem estiver em casa também, ore, Vamos realmente colocar tudo nas mãos do Senhor neste momento. Oremos, irmãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós neste momento entramos em concordância, Senhor Deus, nós intercedemos, Senhor Deus, em favor de cada irmão, cada irmã que está aqui presente, que está em casa, Senhor, mas que realmente o Senhor entre com providência em cada vida, ó Pai, que o Senhor realmente venha fazer milagres onde necessitam de milagres, ó Pai amado, abrir portas onde necessitam de portas abertas, Senhor Deus, porque cremos num Deus que abre portas onde não existem, Senhor Deus, portas, possibilidades, mas cremos no Deus do impossível, ó Pai. Neste momento também eu oro, Senhor Deus, te pedindo pelos enfermos, Senhor, por todos aqueles, ó Pai amado, que estão, Senhor Deus, de alguma forma sofrendo, ó Pai amado, entra com providência, que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, para que o seu nome seja glorificado e exaltado, Senhor Deus, como cantamos hoje aqui, Senhor. Pai amado, que logo mais, ó Pai amado, o Senhor realmente responda às nossas orações e que nós cantemos o hino de vitória, ó Pai amado. Intercedemos pelo nosso país, Senhor Deus, que passa por um momento tão difícil, Senhor Deus. Intercedemos, Senhor Deus, por essa enfermidade, Senhor Deus, essa pandemia que está aí, Senhor Deus. Ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Senhor, nós colocamos todas as pessoas em tuas mãos, Senhor Deus. Venha proteger, acampar os seus anjos ao redor, ó Pai amado. Abençoe a essa igreja também, Senhor Deus. Livra-nos de todo o mal. Que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom poder realmente louvar ao Senhor, exaltar. E neste momento, irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor.
Nós vamos, nesse momento, ouvir aquilo que ele tem a nos dizer. Por isso, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos estar meditando. Romanos 5. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Amém, irmãos, até aqui. Glória a Deus por essa palavra que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Romanos. E nós vamos perceber, irmãos, a justificação, né? Eu venho falando há alguns dias já sobre justificação. E Deus, ele nos justifica. E Deus, ele vem de encontro àqueles que não merecem nada de Deus. Quando nós analisamos a história, eu estava pesquisando, e voltando lá atrás, Antigo Testamento, Torre de Babel, a gente vai perceber, irmãos, que o ser humano começa a ter ambições que não tem nada a ver da vida do ser humano com Deus. O ser humano, irmãos, sonha em ser independente de Deus. O ser humano, ele corre de Deus há muito tempo. Nós vamos ver hoje, às vezes ouvimos falar de nova ordem mundial, de uma economia no mundo inteiro, né, do anticristo está chegando. Muitas vezes a gente ouve falar isso, mas isso é tão velho, irmãos. Esse pensamento é tão velho. Uma só cultura, uma só língua. Nós vemos desde a Torre de Babel e até antes. Por quê, irmãos? Porque o ser humano, naturalmente, ele não quer Deus. O ser humano, ele nunca quer Deus. Nenhum de nós, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, nós talvez não iríamos querer Deus. Mas, pela misericórdia dele, porque ele vem de encontro a cada um de nós, ele vem e nos perdoa e nos reconcilia com ele mesmo. E nós vamos falar alguma coisa sobre isso hoje também, mas nós vamos perceber, irmãos, que o ser humano, mesmo com sofrimento, mesmo com tantas dificuldades que vemos hoje, né, o que nós podemos mais falar hoje é de dificuldades. Nós podemos falar de dificuldade na economia, na saúde, na política. Na política, então, nem se fala, né, irmãos? Meu Deus do céu, eu nunca vi tanta briga, tanta discussão por causa de política, né? Porque um gosta de um, o outro gosta de outro, e por aí vai. Tanta dificuldade. E o ser humano está cada vez mais longe de Deus, mesmo com tantas dificuldades. Mesmo nós vendo, irmãos, que o ser humano, ele está sofrendo, mas mesmo assim, ele não abaixa a cabeça. Quando nós vemos no geral, quando nós olhamos para a sociedade, nós vamos ver que as pessoas querem cada vez menos Deus. Ah, não, pastor, mas eu vou para a igreja. O ser humano quer cada vez menos Deus. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes as pessoas se acomodam tanto numa vida religiosa que esquecem de se buscar a Deus. Esquecem-se
de que Deus, uma vida com Deus, vai além, irmãos, do que vir à igreja, vai além do que tudo aquilo que nós pensamos, porque, irmãos, o ser humano, ele quer comodidade, ele quer conforto, ele quer ficar ali paradinho, esperando as bênçãos de Deus. Quando nós falamos aqui, por exemplo, dos dízimos e das ofertas, as pessoas, elas pensam que fidelidade a Deus é somente ofertar a Deus ali todo mês. Que fidelidade a Deus é você chegar na igreja e dar o dinheiro. Mas, irmãos, e a nossa vida com Deus? Será que nós estamos fugindo de Deus? Muitas vezes estamos fugindo de Deus, irmãos, porque para ter uma vida com Deus é preciso um compromisso que vai além da minha vontade, irmãos. Hoje, como eu gostaria de estar na cama, deitadão, dormindo até agora, se possível, irmãos. Quantos de nós aqui não gostaríamos disso? Uma coisa simples. Mas quantos de nós não gostaríamos? Mas nós contrariamos a nossa própria vontade, estamos aqui hoje juntamente com os irmãos, ou com os irmãos que estão nos acompanhando. Ou muitas vezes, irmãos, não é uma palavra dessa que eu quero para a minha vida, mas eu quero uma palavra de bênção, porque Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar, que vai acontecer isso. Muitas vezes queremos adivinhações, irmãos, porque o irmão revelou que vai acontecer isso, como se fosse adivinhação. E quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que Deus é contra a adivinhação. Mas, irmãos, muitas vezes a nossa vontade contraria tudo que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes nós fazemos tão bem feito aquilo que Deus não quer que a gente faça. Você fez muito bem feito, parabéns, mas não era isso que eu queria. Nós vamos ver isso no Antigo Testamento, nós vamos ver isso no Novo Testamento. Pessoas que muitas vezes querem fazer coisas que Deus não quer que faça. Paulo, ele queria ir para um lugar e o próprio Espírito de Deus falou, você não vai para esse lugar, você vai para outro. Quando nós olhamos a vida do apóstolo que escreveu essa carta aos Romanos, ele nem estava lá quando escreveu essa carta. Que vida sofrida, irmãos, de uma pessoa que foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. E quantas vezes e quantas pessoas colocam qualquer coisa no lugar de Deus? E isso também é muito antigo, irmãos. Desde que o ser humano é humano, desde quando Deus nos criou, a gente vai perceber que o ser humano quer colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Depois que o homem caiu, que Adão e Eva pecaram, que saíram do Éden, as pessoas colocam qualquer coisa no lugar de Deus. Muitas vezes as pessoas colocam uma vida sexualmente ativa, de forma ilícita, no lugar de Deus. Às vezes as pessoas colocam, e eu vi muito isso, drogas no lugar de Deus, bebidas, festas, né? O irmão chegou aqui, hoje eu não dormi, que tinha um funk que enrolou até não sei que hora da manhã. Sendo que nós temos uma ordenança de não ter agrupamento, de não ter ajuntamento, mas as pessoas desobedecem. Porque, irmãos, as pessoas muitas vezes colocam as coisas no lugar de Deus. Não vai acontecer nada, eu vou lá e vou me divertir. Por quê? Nós vivemos numa sociedade hedonista. O que seria hedonista? São pessoas que vivem em função do prazer. Eu quero ter prazer. Eu quero ter alegria. E quando nós vemos vários jovens na igreja, ou qualquer pessoa na igreja, nós falamos muito de jovem, mas na verdade é qualquer pessoa. Eu quero curtir a vida. Eu quero aproveitar a vida, porque a vida é curta. A vida passa assim. Eu tenho aí meus 20 anos, 21, 22, 23 anos, né? E daqui a pouco já tenho 30, já tenho 40, né? E eu quero aproveitar a vida. Mas, irmãos, as pessoas, ao invés de aproveitar a vida, muitas vezes estão encurtando a vida. Ao invés de curtir, estão encurtando, colocando coisas no lugar de Deus. Quantos jovens, quantas pessoas hoje colocam um time de futebol no lugar de Deus? E nós vemos isso fácil. Porque eu sou daquela torcida organizada tal, eu sou daquela torcida organizada tal, e se os dois se encontram, sai morte. Morte por uma coisa tão banal, por uma coisa tão que é passageira. Mas vemos, irmãos, que o ser humano foge da sua realidade. Qual é a nossa realidade hoje, irmãos? Nossa realidade hoje é dificuldade. Nossa realidade hoje, muitas vezes, é triste. Quantos de nós não conhecemos alguém que morreu pelo Covid? Quantos de nós não conhecemos alguém que está sofrendo por causa de desemprego? Quantos de nós não conhecemos pessoas assim? É a nossa realidade. Quantas vezes
As pessoas querem fugir por meio da bebida. A bebida, depois que você toma a terceira ou a quarta ali, irmãos, você esquece de qualquer problema. Mas o problema vai estar ali. Mas, irmãos, quando nós temos fé, quando nós acreditamos no Senhor, nós colocamos os nossos problemas nas mãos do Senhor. Nós colocamos as nossas vidas na mão do Senhor. Porque, irmãos, agora somos um novo ser, um novo modo de encarar o mundo, um novo modo de ver a vida, porque Jesus Cristo entrou em nossas vidas. Nós temos tudo novo na nossa mente e no nosso coração. Porque o Espírito Santo de Deus hoje, para todos nós que estamos aqui hoje, para todos que estão ouvindo essa palavra, Deus pode transformar o seu modo de encarar a vida. E Ele transforma mesmo, como nós vemos o próprio apóstolo, que quando ele cai perseguidor e levanta perseguido. Ele tem um encontro com Deus, ele é batizado, ele é transformado, as escamas dos seus olhos caem e ele começa a ver. Irmãos, nós precisamos ver o que Deus tem de melhor para a nossa vida. E muitas vezes esse melhor parece que é o pior. Porque, irmãos, quando nós começamos a ter fé, nós começamos a deixar tudo nas mãos do Senhor e confiar que nele nós podemos deixar tudo. Nele nós podemos confiar e deixar tudo. Por que, irmãos? Porque ele vem e transforma o nosso modo de encarar a vida. Se o ser humano, ele só pensa nessa vida como aqui, 70, 80, 90 anos de vida e morreu, acabou, irmãos, ele é miserável. Não faz sentido. Para quem não tem Deus, irmãos, a vida não faz sentido. Mas para nós que temos o nosso Deus, o nosso Espírito Santo que habita em nós, irmãos, a vida é uma passagem, nós somos peregrinos aqui. Mas quantas vezes nós, irmãos, nos apegamos às coisas? É uma coisa que é recorrente do século 20 e 21, irmãos. Nós nos apegamos às riquezas, nós nos apegamos à tecnologia, nós nos apegamos àquele carro novo, nós nos apegamos àquela mansão, porque eu quero ter mansão, eu quero ter carrão, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, e vamos colocando as coisas no lugar de Deus, e vamos perdendo a visão de Deus. Mas Deus, irmãos, hoje, Ele vem e nos traz de volta para o caminho, para a visão, para encarar esse mundo que agora é diferente. Um artista muito conhecido, ele era um roqueiro, ele morreu de overdose. E as pessoas que viviam perto dele diziam o seguinte: ele não conseguia encarar a realidade, ele tinha que fugir de alguma forma. E ele fugia nas drogas. Mas, irmãos, quantas pessoas dizem, os crentes, aqueles que são cristãos, eles fogem da realidade buscando Deus. E buscar a Deus, irmãos, não é simplesmente fugir da realidade. Isso eu discordo plenamente, porque nós encaramos a realidade de uma forma diferente, de uma forma que tem esperança, de uma forma que sabemos que a tribulação chegará. Sabemos, irmãos, que as dificuldades, elas virão, porque estamos vivos. Enquanto estivermos vivos, irmãos, teremos aflições, teremos lutas, mas também, irmãos, teremos vitórias. Teremos vitórias e glórias em Deus. Quando nós realmente entregamos tudo na mão do Senhor, nós podemos encarar o mundo de uma forma diferente. Então, irmãos, nesse texto nós veremos 3 pontos que nos levam a ter alegria no Senhor. Sabe, irmãos, ouvindo a palavra de Deus durante a semana e pesquisando, nós vamos perceber que ter alegria no Senhor, além de ser um fruto do Espírito, Gálatas 5, a partir do 22, a gente vai perceber que a alegria é um mandamento de Deus. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Irmãos, quem sofreu mais que ele? Só Jesus, e olha lá. Irmãos, ele tinha uma vida sofrida, e era naufrágio, e era fome, e era frio, e era tudo. E ele chega para você e hoje ele diz o seguinte, alegrai-vos no Senhor. Alegre-se no Senhor. Você vai ser preso, alegre-se no Senhor. Você vai ter dificuldade, alegre-se no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. É um mandamento, irmãos. É um mandamento para que nós nos alegremos no Senhor. E o nosso primeiro ponto hoje, irmãos, é um novo ser.
Você já teve a coragem de se perguntar, às vezes dá um pouco de medo de se perguntar, eu sou um novo ser em Cristo? Realmente é novo, tudo que eu estou vivendo é novo em Deus, um novo ser. Por quê, irmãos? Porque nos versículos 1 e 2, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Aqui, irmãos, são características de um novo ser que agora é justificado. Porque lembremos da justificação. Deus te aceita, Ele te perdoa. E Ele está na sua vida agora. Ele te aceita, Ele te perdoa, Ele te justifica. Ele está na sua vida agora. Então, irmãos, são características de uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. A pergunta que eu me faço quando eu estava preparando esse sermão, eu me perguntei, será que realmente as coisas velhas ficaram para trás? Será que realmente está lá atrás e agora é tudo novo? Porque, irmãos, estamos passando por lutas, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, a Bíblia muitas vezes ela te incomoda, ela bate de frente com você. Porque não era isso que eu queria ouvir. O que eu queria ouvir? Irmãos, vocês são mais que vencedores, vocês vão vencer, a vitória já é sua, já está tudo certo, é só comemorar. Infelizmente, irmãos, não é essa palavra que, quando você lê, você tem. Mas tem, que eu sou um novo ser, e agora eu tenho paz com Deus. E isso não quer dizer, irmãos, ausência de guerra. Não quer dizer isso, mas você vai ter paz no meio da guerra. Você vai ter paz no meio da tribulação. Você vai ter paz no momento em que ninguém acha que você vai ter paz. Um novo ser, irmãos, tem paz com Deus. E essa paz com Deus, irmãos, é que o mundo procura em qualquer outro lugar, menos em Deus. O mundo procura em qualquer coisa, menos em Deus. E, infelizmente, como a sociedade entra na igreja, muitas vezes na igreja, irmãos, as pessoas procuram em qualquer coisa, menos no Cristo que está ali. E te abençoa com a graça. João Calvino tem uma frase que é muito interessante, que diz o seguinte: a paz com Deus está em absoluta oposição a toda forma de inebriante segurança carnal. O que isso quer dizer, irmãos? Que não é porque você sente segurança nesse mundo que você tem paz com Deus, mas a paz com Deus às vezes é o contrário, porque ele te leva muitas vezes para o perigo. Muitas vezes ele te leva naquele lugar que vai ser o mais perigoso, que vai ser o mais dificultoso. Mesmo assim, quando você obedece, quando você está na presença dele, quando você vive na presença dele, você tem paz com Deus. Parece contraditório, mas não é, irmãos. Porque Deus vai muito além do que... sabe a historinha do Papai Noel? Quem foi criança, todo mundo foi criança aqui, em algum momento acreditou no Papai Noel, né? Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que Deus é o Papai Noel. Se eu me comportar direitinho, ele vai me dar o presentinho. Porque Deus é bonzinho. Irmãos, Deus, ele é bom. Ele não é bonzinho. Deus, ele é justo. E muitas vezes, quando nós pregamos a justiça de Deus, parece que escandaliza as pessoas. Não, mas Deus, ele é justo, irmãos. Ele não é bonzinho. Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele nos ama, tanto que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Estamos chegando à Páscoa. Eu sempre gosto de relembrar da Páscoa, irmãos. Por quê? Porque no nosso calendário é o mais importante. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou por cada um de nós, para nos fazer um novo ser, um novo homem, uma nova mulher na presença dele. Mas isso não quer dizer, irmãos, ausência de guerra, visto que lá no primeiro século, como os apóstolos sofreram, como depois, aqueles que vieram depois dos apóstolos sofreram, como muitas vezes, irmãos, nós, em meio à nossa sociedade, sofremos por causa do evangelho. Não é ausência de guerra, porque agora também, irmãos, nós temos acesso à graça de Deus, que é um favor imerecido. Ele nos faz favor imerecido, e o maior deles todos, irmãos, é a salvação em Cristo
Jesus. E isso vai bem longe de qualquer segurança financeira, de qualquer segurança, de qualquer tipo que nós podemos imaginar, irmãos. Porque Ele está conosco em meio ao vale da sombra e da morte. É interessante, quando eu trabalhava na chácara, irmãos, não sei se alguém já foi lá aqui, a chácara era um lugar muito bonito, né? A chácara lá, onde é a restauração de dependentes químicos, Despertar da Família. Só que, antes de chegar na chácara, nós entramos numa rua de terra e é um cemitério. E tem um cemitério, e você vê um monte de oferenda assim, de outras religiões afro, né? E você vê um monte de coisa morta dos lados, e tem uma árvore seca, gigante, que caiu um raio em cima dela e partiu ela no meio. É um ambiente assim de terror. É interessante, irmãos. Um dia que vocês for lá, vocês vão perceber, interessante. Daí, toda vez que eu subia aquela rua, eu lembrava do Vale da Sombra e da Morte, porque é o que parecia: cemitério, animais mortos, oferendas, né? E a árvore toda seca e cheia de urubu. É a árvore do urubu que nós chamamos, porque é cheia de urubu, né? Antes de chegar num lugar tão bonito que é a chácara. Então, nós percebemos, irmãos, que antes de chegarmos na vida, nós passamos pela morte, pelo Vale da Sombra e da Morte. Nós passamos, irmãos. Mas muitas vezes a pregação hoje é que não, você vai ser ali protegidinho de Deus, vai colocar uma redoma em sua volta, não vai acontecer nada. Vai sim, irmãos. E nós temos que nos preparar para isso. Nós temos que nos preparar, irmãos, para as dificuldades. Porque, irmãos, nós passaremos pelo vale da sombra e da morte, mas não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor está contigo. Ah, mas a Covid está pegando todo mundo. Se nos pegar, glória a Deus, fazer o quê? Vamos passar e vamos lá. Não tem o que fazer, irmãos. Temos que crer, temos que confiar. Temos a paz com Deus. E como nós vemos no segundo ponto, irmãos, que passaremos por tribulações, que é do versículo 3 ao 5, que diz o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Olha só que interessante, irmãos, perseverança. Paulo está dizendo que vamos passar por tribulações, como estamos falando. O vale da sombra e da morte está na sua frente, mas nós vamos ter perseverança. O que é perseverança, irmãos? Neste momento tão difícil, manter firme no Senhor, manter-se firme em Deus, manter-se firme na fé. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou firme na rocha que é Jesus Cristo. Eu estou firme em Deus. Eu vou perseverar até o fim, porque é para isso que Ele me chamou. Para perseverar, para ficar firme, para ficar nele. É difícil, mas eu estou ali com Jesus Cristo. Ele está em mim, na verdade. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Será que podemos, irmãos, declarar isso? Eu, com a minha vida, eu declaro isso. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele vive em mim. Isso é perseverança, irmãos. Ah, não está dando nada certo, né? João Pedro hoje aqui correu igual... Mas correu, coitado. E foi para lá e foi para cá. Né? O grupo de louvor chega cedo aqui para ensaiar, né, irmãos? Perseverar até o fim. Quantos queriam estar aqui tirando uma sonequinha, irmãos? Quantos queriam aqui estar descansando, né, cuidando da sua carne? Mas, irmãos, perseverança é manter-se firme. Eu vou lá, eu vou fazer. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo apropriado. É para isso que Deus nos chama, irmãos. E nisso nós teremos o quê? Experiência. Né? Como eu gosto de perguntar para os irmãos sua experiência religiosa, é tanta história linda. Né? Já conversei com alguns aqui, tem muitos ainda para nós conhecermos, mas a partir da perseverança teremos experiência, irmãos. Né? Eu estou estudando uma matéria que chama empirismo, né? Que é experiência, ver como é que funcionam as coisas, experimentando, né? Observar, vivenciar Deus na sua vida. Deus na nossa vida, igreja da Vila Terezinha. Deus na nossa igreja, Deus na nossa vida. Porque nós todos reunidos somos a igreja. E Ele está em cada um de nós.
E depois de tudo isso, irmãos, nós podemos esperar no Senhor. Espera nele. Confia nele. Tenha fé nele. Agarre-se a ele. Porque ele pode nos ajudar. Ele pode nos tomar posse dessa paz que o mundo procura tanto e que nós já temos em Cristo Jesus. Eugene Peterson, ele tem uma frase que é muito legal, que diz o seguinte: a história de Jesus não é uma história feliz, não é uma história de sucesso. Antes, é uma história de salvação. A história de Cristo não foi feliz, irmãos. Não foi aquele conto de fadas, não foi. Assim que, também como não é a nossa vida nele. Nossa vida nele, como eu venho falando desde o início aqui, irmãos, por quê? Porque as pessoas não querem ouvir falar de dificuldades, mas foi de luta. Foi de contrariar toda uma visão religiosa que estava fora de Deus. Não foi de sucesso, mas a cruz foi a nossa salvação. A salvação da ira vindoura de Deus. A salvação da ira de Deus sobre todo o pecado. Porque, como nós dissemos antes, irmãos, Deus, ele é justo. Irmãos, Deus, ele é justo. Nunca perca isso de vista, irmãos. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. E mesmo nessa justiça, ele também é misericordioso, que é o nosso terceiro ponto, irmãos. Fomos reconciliados. Por quê, irmãos? Porque anteriormente nós éramos inimigos de Deus. Irmãos, inimigos de Deus. Não eram somente desobedientes, que também éramos. Também não éramos, irmãos, somente arrogantes, não. Nós éramos inimigos de Deus. Irmãos, em toda palavra a gente sempre vai ver que Deus, ele toma atitude de vir em nossa direção. Deus, ele toma atitude de vir te buscar. Deus, ele toma atitude de te salvar. A salvação vem dele. A nossa vida vem dele. O Espírito Santo é ele, em nós, hoje. Jesus Cristo veio porque ele tomou a iniciativa. Porque nós jamais procuraríamos o Senhor, porque nós éramos inimigos dele. Totalmente inimigos, totalmente afastados dele. Como está no versículo 10 e 11, que diz o seguinte: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, muitas pessoas pensam que não podem pecar, por causa que, ai, meu Deus do céu, o que eu farei? O que será de mim? Mas, irmãos, nós somos salvos não pelo que nós fazemos, mas por causa de Cristo, por causa de Jesus, por causa dele. Nós somos salvos nele, que nós fomos recebidos e aceitos por ele, porque ele veio e nos reconciliou. Não fomos nós que procuramos, irmãos, mas ele nos reconciliou com ele mesmo. Deus fez isso por cada um de nós. Karl Barth tem uma frase que eu gostei muito também, que diz o seguinte: ninguém pode ser salvo em virtude do que alguém pode fazer. Todo mundo pode ser salvo em virtude do que Deus pode fazer. Todos nós podemos ser salvos por causa de Deus, pelo que ele pode fazer. O jovem rico procura Jesus e pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? Irmãos, foi a pergunta mais contraditória que já existiu, porque nós não podemos fazer nada. Não podemos fazer nada para ser salvos. Não podemos fazer nada, irmãos, muitas vezes para sair desse momento difícil. Mas Deus pode. Ele pode. Irmãos, o que é o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Para ele pode, irmãos. Somente ele pode nos salvar. E Karl Barth, ele tem essa frase muito feliz, porque, irmãos, nós não podemos fazer nada. Somente creia, somente receba esse presente. Deus te dá um presente, nós só temos que receber. Só temos que receber esse presente de Deus. Quantas vezes já ouvimos isso, irmãos? Quantas vezes nós paramos para pensar e viver isso? Viver essa salvação. Viver esse momento de luta. Viver esse momento, irmãos, que é muitas vezes de tristeza para muitas pessoas. Mas saiba que Deus pode nos salvar
Porque a salvação, como nós falamos na pregação passada, e volto a repetir para que realmente aprendamos, irmãos. Salvação tem 2 significados na Bíblia. Um é a salvação lá no céu, a salvação que um dia estaremos junto com ele, mas também a salvação dos momentos que passamos. A mulher do fluxo de sangue o toca e ele fala: filha, a tua fé te salvou daquela doença, te salvou daquela enfermidade, te salvou daquele momento difícil. Quantas e quantas vezes Deus nos salva? Ele nos salva, irmãos. Para ele, tudo é possível. Por isso que quando nós oramos, nós intercedemos pelas pessoas, irmãos. Nós sabemos que Deus pode salvar, sim. E ele vai salvar. E logo nós não precisaremos mais usar essas máscaras, mas nós vamos poder louvar ao Senhor, soltar toda a voz, cantar, fazer bastante barulho ali. Olha aquela bateria ali, dá até, né? O nosso baterista ali fica até, meu Deus, veja a hora de fazer um barulho de novo. Por quê, irmãos? Porque Deus pode nos salvar. Deus pode nos salvar. E ele nos salva, irmãos. E ele nos reconcilia. E ele nos faz ter acesso a ele de novo por meio de Jesus Cristo. Basta somente crer. Creia, acredita, tenha fé, porque isso vai acontecer. A nossa salvação vai chegar e nós vamos poder, irmãos, cantar o hino da vitória na hora que ele quiser, na hora dele, no momento em que ele quiser, para a honra e glória dele mesmo. Que Deus nos abençoe, irmãos, que realmente ficamos com essa palavra: a salvação vem dele. A salvação vem dele. Amém? Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos estar orando neste momento. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço, Pai amado, porque sabemos que a salvação vem do Senhor. Para nós é impossível, Senhor, mas para o Senhor tudo é possível. Somos reconciliados com o Senhor, Pai amado. Nós somos um novo ser hoje, porque o Senhor nos tornou um novo ser, Pai amado. E ainda que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos, porque o Senhor está juntamente conosco. Aqui nós oramos e nós te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Alguns avisos. Terça-feira teremos um culto de oração que tem sido uma bênção, irmãos. Convido a todos a participar. É muito bom estarmos juntos lá orando, intercedendo um pelos outros. Tem sido muito gostoso. Temos o nosso culto de quarta-feira também de estudo, que tem sido bem legal também. Glória a Deus por isso, né? E que todos que puderem realmente entrem lá. Tem sido muito gostoso mesmo, né, participar, né, do estudo bíblico. Que Deus nos abençoe. Tem mais algum aviso, presbíteros? O Flávio vai vir aqui à frente falar? Pode vir, Flávio. Graça e paz, igreja. Graça e paz todos de casa. Convido vocês a permanecerem e às 10h30 estaremos na nossa EBD digital, todos juntos hoje, em especial. Vocês estão convidados, vai ser maravilhoso. Iremos nos aprofundar na palavra do Senhor, que a palavra é viva e eficaz. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. A EBD aí, bênção, né? Que Deus abençoe a todos. E glória a Deus, irmãos. É muito bom podermos estar aqui, podermos realmente louvar a Deus. E vamos iniciando o nosso culto. Que Deus abençoe a todos do YouTube. Que Deus abençoe a todos aí. Que essa palavra realmente tenha tocado o seu coração. E que cada um de nós nos tornemos novos seres para a honra e glória do Senhor. Vamos orar neste momento, encerrando. Convido os irmãos aqui a ficar de pé. Vamos orar o Pai Nosso. E logo em seguida impetrarei a bênção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Recebei a bênção, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. O grupo de louvor vai Pastor, Oi. Pastor, paz, irmãos. Então, Vai. pastor, Santa Ceia, domingo.
Ah, é verdade, Santa Ceia. Então, aviso, Santa Ceia domingo, irmãos, para a honra e glória do Senhor, dia de muita alegria. Glória a Deus. Obrigado, irmão, pelo aviso. Segundo domingo. Ah, o segundo? Ah, é o segundo domingo, irmão. Segundo domingo. Corta. Segundo domingo. 14 de março, irmãos. Então, desculpa. Tá. Não, porque mudou então, né? Porque era o primeiro domingo. Isso, agora é o segundo. Tá bom. Glória a Deus.